A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Aqui no Congresso da Aviação Agrícola, a gente o tempo todo encontra mitos. E eu acabei de descobrir que esse rapaz aqui é um mito. Aí, ó, Rodrigo de Faria, da Jussara Aeroagrícola de Cerejeiras, Rondônia. Por que você é um mito, Rodrigo? Ô Divino, muito legal estar aqui no AgriProsa, é muito legal vocês estarem aqui também, fazendo essa cobertura, que é o maior evento do mundo de aviação agrícola. E isso, na verdade, é uma brincadeira do Gabriel, e não sou um mito, eu estou aprendendo ainda e acho que os amigos gostam da gente, então, assim, elevam muito a bola da gente acima realmente do que é. Diz que é melhor ter amigo do que ter dinheiro, viu? Óbvio que sim. Agora, brincadeiras à parte, você está num estado relativamente novo em termos de agricultura e de aviação agrícola, né? Ah, sim. A Rondônia é um estado ímpar, mas a cultura, falando de agricultura em si, ela é muito parecida com o resto dos estados agrícolas do país, né? Rondônia, ela caminha a passos largos para o futuro desse país, né? E contribui muito com a segurança alimentar do mundo em si, do Brasil e do próprio estado. E a Jussara está lá seguindo nessa balada da agricultura, né? E da necessidade de que o agricultor e as plantas precisam realmente de tecnologia e do tratamento eficaz, não é mesmo? Rodrigo, vocês estão num local de transição de cerrado para o bioma amazônico. Quais são os grandes desafios de trabalhar numa região como essa? Tanto para a agricultura quanto para a aviação agrícola. Perfeito, Divino. Rondônia, realmente, nós estamos na transição do cerrado para o bioma amazônico, então, assim, os gargalos, como nos outros estados, em termos ambientais, eles são também variados no estado de Rondônia, né? Não menos importante, a gente trata isso com bastante afinco, até porque sustentabilidade é o que vai levar nós para o futuro, né? Para o futuro sustentável, futuro dos alimentos, não é mesmo? E dos alimentos em condições de chegar à mesa, né? Em preços compatíveis, não é mesmo, Divino? Então, assim, Rondônia, ela enfrenta esse desafio, a Jussara segue nesse desafio, nós estamos numa das atividades mais fiscalizadas, né, do Brasil em si, né? Porque do mundo já fica aquém, né? Mas nós estamos aí em torno de 4, 5 órgãos ambientais, então, assim, quando se fala em Amazônia, isso se acirra mais, né? Mas a Jussara, ela tem tratamentos profissionais e a gente segue com sustentabilidade, mesmo estando no bioma amazônico, e traz isso com muito profissionalismo para o campo. Eu trouxe essa questão da Amazônia porque o mundo inteiro está de olho na Amazônia, o mundo inteiro discute a Amazônia. A gente vai ter uma COP agora no Brasil, em que o foco é a Amazônia. Como a agricultura é vista nesse bioma? Porque eu acho que o Brasil, eu conheço quase nada de Rondônia, eu acho que o Brasil não conhece quase nada desse estado. E a gente está o tempo inteiro ouvindo cobranças da Amazônia, eu acho até de gente que não conhece a Amazônia. Como é que é fazer agricultura, cara, nesse lugar? Quais são os principais cuidados que tem que ter em relação a fazer agricultura, por exemplo, no meu estado de Goiás? Eu acho que assim, é similar. Mas na Amazônia, como é uma região mais acidentada, então assim, a gente vive de lugares que precisam ser cultivados e que nem todos eles podem ser tratados devido à legislação muito acirrada, muito dilatada que a gente tem. Então, assim, a Amazônia ela enfrenta realmente essa questão. Mas nós estamos falando assim, de uma coisa muito importante que é alimentos. Então, sim, quando se fala em alimentos, a necessidade de alimentos,
vão fazer que os produtores cada vez cultivem mais, né? Tem algum número interessante que eu vi essa semana, que a população nos próximos 20 anos ela pode crescer entre 2 e 2,5 bilhões de pessoas. Mesmo desses 2,5 milhões de pessoas, elas vão crescer em 4 países apenas. E mesmo a população caindo quase em todo o Ocidente, né? O Ocidente está ficando velho, mas nós temos Índia, nós temos Afeganistão, nós temos a China e alguns outros países que vão crescer a população em demasiado, principalmente a África. E da onde vão vir esses alimentos, né? Nós estamos falando de um país essencialmente tropical. Então, assim, não se é possível cultivar alimentos em grande escala se não for no Brasil. Então, assim, o Brasil realmente é a bola da vez e realmente com essa corda esticada a ponto de falando de política propriamente dita, porque estamos vivendo um momento ideológico, um momento de acirramento, de corda esticada, de falta de diálogo, então, assim, de interesses escusos, né, de outros países aqui no nosso país, como sempre teve desde a descoberta, mas isso vem acontecendo. Então, assim, nós estamos enfrentando problemas, mas eu vi até um economista falar essa semana, e eu me esqueci o nome dele agora, mas se depois a gente pode citar ele mais adiante na reportagem. Ele disse o seguinte: o Brasil realmente não é para amadores, né? E o Brasil, ele comparou o Brasil a uma equipe de Fórmula 1, que ela precisa correr um circuito, né, um grande prêmio, mas se chover nesse circuito, nesse grande prêmio, nós vamos ter problemas, né? Então a equipe não pode parar. Ela vai ter que equipar esse automóvel com pneus melhores, com regulagens melhores, para enfrentar realmente esse tempo de chuva e de turbulência. Então, assim, a gente está passando realmente por isso no Brasil. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas a gente vai precisar se ajustar para passar esse momento e seguir num sol mais adiante. Preocupa esse tarifaço que veio aí? Você que tem uma empresa de aviação agrícola, que os aviões, a maioria são importados, as peças são importadas, manutenção depende de coisas que vêm lá de fora. Como você analisa esse momento? A preocupação a gente já tem dentro de si, né? A ansiedade, preocupação com tudo, né? O brasileiro, ele vive momentos de tensão há muito tempo, né? Eu, quando criança, eu não me lembro de bonança nunca, né? O brasileiro, ele precisa tirar leite de pedra a todo momento. Então, assim, eu volto a falar a respeito dessa parábolazinha que esse economista citou a respeito do carro de Fórmula 1. Então, assim, enquanto tiver momentos de acirramento, momentos de tensão que são desnecessários para o nosso país, e quem vai pagar a conta realmente é o produtor, é quem trabalha com o produtor, é toda a cadeia. Então, assim, isso nos preocupa, mas infelizmente a chuva ela é turbulenta e nós vamos ter que passar por ela de alguma forma ou de outra. E o brasileiro sabe bem como fazer isso. Quais são os principais desafios de um piloto da aviação agrícola? Você que pilota, né? Pilotar para mim não é trabalho, né, Divino? Pilotar para mim é um grande prazer, então, assim, eu faço isso com muita felicidade. Então, assim, pilotar não é trabalho, então, assim, como a gente faz isso com muito amor, a gente faz isso muito bem feito. Então, assim, desafio zero. Pilotar é muito bom. Parabéns, muito obrigado. Valeu, cara. Eu que agradeço. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.